gente, de novo aqui. Vamos agora dar continuidade à termoquímica. Já mostrei para vocês o processo ESO, que eu dei o exemplo do churrasco, né, do carvão como combustível. E falei do processo endotérmico, que era o cafezinho depois do churrasco, ou seja, aquecendo a água, né? Mostrei para vocês como é que a gente faz o cálculo de ΔH. Se o valor expresso for negativo, o processo é exotérmico. Se o valor de ΔH for positivo, o processo é endotérmico. Mostrei para vocês também como é que a gente analisa esses dois processos através de gráficos, né? No processo exotérmico, o reagente tem energia lá em cima, no começo é o carvão. No processo endotérmico, a energia do reagente está lá embaixo, né? E mostrei as equações termoquímicas, como é que a gente pode expressar de três maneiras diferentes um processo exo e um processo endotérmico. Agora, associando esse conceito que nós já temos de endo e exotérmico, eu vou relembrar aqui com vocês um assunto que vocês viram lá no primeiro ano, transformações de estado. Bom, a gente sabe que existe matéria no estado sólido, que a matéria pode se apresentar no estado líquido e que existe matéria que pode se apresentar no estado gasoso. Existe também o quarto estado da matéria, que é o plasma, que a gente não trabalha aqui em nível médio, né? Eu vou aqui associar com vocês essas mudanças de estado em relação a calor, para que a gente aborde nessas transformações quando o processo é exo, quando o processo é endotérmico, tá? Bom, tem o gelo, tirei o gelo da geladeira, o que ele começa a receber? Calor. Aí, conforme ele recebe calor, ele vai passando para o estado líquido. Como é que chama mesmo essa passagem do estado sólido para o estado líquido? Chama-se fusão. Agora, vamos pensar de uma maneira científica. Para acontecer a fusão, tira o calor ou põe o calor? Por que eu falo colocar calor ou retirar? Porque calor é forma de energia. O calor existe. Nós temos dois emissores naturais de calor para o planeta: Sol e o centro do planeta. Então, são duas fontes existentes. Agora, frio não existe. O que tem no Polo Norte e no Polo Sul? Ah, tem gelo. Por quê? Porque não tem raios de sol que chegam diretamente lá em nenhuma época do ano. Porque o planeta anda meio caidaço assim, não é? Aí os raios de sol nunca incidem direitinho no Polo Sul e no Polo Norte. Consequentemente, lá tem frio. Então, frio é o local onde não tem calor. Agora, calor é existente. Então, aqui eu vou falar, para que o gelo derreta, coloca o calor? Sim, então vou aqui, ó, mais calor. A fusão acontece com acréscimo de energia. E aí tenho agora a água líquida. Quero fazer essa água líquida se transformar em gás. Isso é possível? Sim, isso se chama vaporização, que pode acontecer de três maneiras. A evaporação, que acontece quando eu tenho uma roupa que eu lavei e eu ponho no varal, a água evapora, passa para o estado gasoso. A ebulição, que é blu, 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 quando eu vou ferver a água, não é? E a calefação, que é aquele pontinho que eu deixo uma gotinha de água cair numa chapa quente, faz... É calefação, é passagem também do estado líquido para o gasoso. A vaporização aborda os três: a evaporação, que é natural, a ebulição, que é fervura, e a calefação, que é brusca. As três, a diferença entre elas está na quantidade de calor. A roupa evapora, a água da roupa evapora naturalmente. A água ferve quando eu coloco calor. E a calefação, quando mais calor ainda é recebido. A vaporização aborda as três. As diferenças estão na quantidade de energia. Mas nas três eu tenho que colocar mais calor. E existem algumas poucas substâncias químicas que passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Tipo naftalina, aquela bolinha que antigamente as pessoas usavam para colocar na gaveta para espantar barata, que a gente sabe que é perigoso, aquilo que tem benzeno. Mas enfim, aquela passagem chama-se sublimação. A sublimação também acontece quando eu coloco calor. Bom, nesse gráfico, nesse esquema de mudança de estado, nessa parte de cima, as três passagens que eu citei são passagens onde eu acrescento calor. Então, os três processos aqui, ó, são processos do tipo endotérmicos, tá? Então, as mudanças de estado também são estudadas em termoquímica. A termoquímica não estuda só reações, mudanças de estado também. Agora vamos devolver os processos. Tem o gás. Quero fazer o gás virar líquido.
É possível fazer isso? Sim, através da condensação, que é assim, por exemplo, está tomando banho, um banho muito quente, aí quando você olha o espelho do banheiro está embaçado, o azulejo está embaçado, por quê? O gás, o vapor de água que está saindo do chuveiro encontra o espelho mais frio e as gotículas se aproximam e formam condensação. Pode ser também líquido virando gás através da liquefação. A liquefação já é um pouquinho diferente. Aqui eu tenho que pegar o gás, colocar num recipiente muito, muito apertado. Tipo o isqueirinho do fumante, quando ele balança assim, você enxerga líquido ali dentro. Na verdade, o gás está liquefeito. Gás armazenado sob pressão. Então aqui eu preciso colocar mais pressão, aí faz liquefação. Agora, quando eu faço condensação, eu faço uma matéria quente perder calor. Ou seja, sai o vapor do chuveiro quente, encontra as paredes do espelho mais frias e aí condensa. Aqui então estou fazendo o que? Diminuindo o calor. Menos calor, o gás vira líquido. Quando está muito frio, que a gente sai na rua, lembra quando a gente saía na rua antigamente? A gente ainda vai sair, se Deus quiser. Aí a gente vai falando com os amigos, assim, aí vai saindo aqueles vaporzinhos, ou seja, o vapor quente encontra a região fria e condensa, diminui o calor. E líquido? Líquido vira sólido? Líquido vira sólido. Como é que chama a passagem? Solidificação. É a gente fazendo um gelinho, né? Solidificação. E aqui também, tira o calor. É o que a geladeira faz. A geladeira é um mecanismo que nas laterais da geladeira e na porta tem uma tubulaçãozinha interna por onde passa um líquido que chama líquido refrigerante. Aí eu coloco na geladeira leite quente, por exemplo. Quando eu coloco leite quente, o calor é espalhado. Aí o calor vai pro caninho lá onde... Pro caninho não, vai encontrar as paredes do caninho onde está passando um líquido gelado. O que acontece quando um líquido recebe calor? Ele vira gás. Quando esse líquido vira gás, ele vai lá atrás da geladeira onde tem um motor. O motor tem um compressor que faz assim com o gás, aperta ele, faz liquefação, faz ele virar líquido de novo, muito gelado. Aí ele corre pela geladeira loucamente. Então a geladeira é um mecanismo, é uma máquina que tira calor. Consequentemente, quando eu ponho água na forminha, a geladeira tira calor. Horas depois eu tenho gelo, tenho água no estado sólido. Quando eu retiro o calor, acontece a solidificação. E da mesma maneira que a naftalina sublima, ela ressublima. De novo, quando eu tiro o calor, aí ocorre a ressublimação ou mesmo sublimação. Existem livros que mantêm a palavra, tá? Então, sublimação, sólido virando gás. Se o gás perde calor, ele volta a ser sólido. Vocês perceberam que nessas passagens todas ocorreu perda de energia, liberação. Esses processos aqui de baixo, então, são processos do tipo exotérmicos, tá? Então, as passagens na parte de cima do diagrama de fases, processo endo. Os processos de baixo, onde a perda energética, onde a liberação, processos exotérmicos, tá certo? E agora eu quero mostrar para vocês uma aplicação em exercício sobre a definição de entalpia, tá bom? Certo? Esse gráfico aqui vocês devem ter visto muitas vezes no 9º ano, no 6º ano do fundamental, no 1º ano do ensino médio, né? Eu trouxe ele agora só para fazer uma abordagem mais científica, acrescentando o conceito de endo e exotérmico, né? E acrescentando o conceito de coloca-se calor, retira-se calor. É a maneira científica correta de falar. Não pode falar assim, põe mais temperatura. Temperatura é medida, temperatura não é uma energia. Então põe mais calor, ou retira calor, ou aquece, né? Baixa a temperatura, aumenta a temperatura, eu posso até dizer, tá? Bom, eu falo assim para vocês, vamos pensar numa equação orgânica que é a representação da molécula, essa daqui é a molécula do etanol, que é o álcool etílico, sendo queimada. Ele é um combustível, então enchi o meu tanque de combustível etanol, aí dentro do carro ou no motor entra gás ou oxigênio, que para queimar tem que ter gás ou oxigênio, e aí ocorre a liberação pelo escapamento de gás carbônico e água.
Essa é aquela reação de combustão completa que vocês já estudaram em química orgânica. Aí eu falo assim para você, é dada a equação termoquímica da queima do etanol. Quando eu falo equação termoquímica, tem que ter algum envolvimento de energia aí para você. Aí ele coloca aqui do ladinho, ó, ΔH, ficou feio, ΔH igual a menos 1.373 kJ. Opa, aí você fala, agora já estou entendendo um pouco mais. O que ele está mostrando? Que quando o álcool queima, a liberação de energia. Você fala, eu já sabia, né? Álcool é combustível, certo? Mas é o que eu falei para vocês, algumas vezes você conhece os produtos, os reagentes, as fórmulas, nem sempre. Então isso daqui vai nos ajudar bastante, tá? Bom, primeira coisa antes de começar, tem que balancear a equação, que ela não está balanceada. 2 carbonos aqui, 2 também. Hidrogênios 6, 3 aqui para dar 6. Agora vejam nos produtos, os oxigênios. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Aqui tem 1. Não posso mexer, que já tem 1. Para 7 falta 6. Então, 3 vezes 2, 6. Equação balanceada. O que eu entendo? Quando eu queimo 1 mol de etanol, uso 3 mols de gás oxigênio, vai sair pelo escapamento 2 mols de gás carbônico, 3 mols de água e calor. Quanto de calor que sai? Quanto de calor que é liberado? 1.373. Você viu o que eu perguntei? Quanto é liberado? Se é liberado, ele existe, então você não pode falar negativo, tá? Negativo é o resultado onde eu analiso quanto tinha de energia aqui e quanto tinha lá. Agora, se eu perguntar para você quanto libera 1 mol, 1 mol libera 1.373, porque sai luz, sai calor, eu sinto a chama, não é? Aí, é um exercício que fala, é dada a equação termoquímica da queima do etanol. Aí ele pergunta algumas coisas assim, ó, no item A, ele pergunta qual é o valor da energia liberada se eu queimar 5 mols de etanol. 5 mols, tá? Ele quer saber quanto libera. Gente, a famosa regra de 3 da professora Lúcia, que ela não deixa ela, o que eu vou fazer? Cálculo estequiométrico que a gente já estudou também. O que a equação me fala? Quantos mols eu tenho aqui, ó? 1 só. Quando eu queimo 1, libera isso, não é? Então, ó, 1 mol libera 1.373. De novo, ó, o que eu estou fazendo? Deixei o negativo de lado, porque eu quero saber quanto libera de energia, tá? 5 mol X. Esse X é 5 vezes 1.373, que dá aqui 6.865 kJ. Tá? Então essa é uma das perguntinhas. A outra perguntinha desse exercício foi assim, ó, no item B. Se eu quiser queimar 460 gramas de etanol, tá? Qual é a energia liberada de novo? Bom, o que agora eu vou ter que fazer? Agora ele trabalhou com massa. E ele apresentou pra gente nesse exercício as massas atômicas. Carbono é 12, oxigênio é 16 e hidrogênio é 1. Por que ele apresentou? Para você descobrir qual é a massa de 1 mol. Porque a gente tem aqui, ó, 1 mol libera isso. É isso que eu tenho na equação. Bom, carbono 12 vezes 2, hidrogênio 1 vezes 6, oxigênio 16 vezes 1. 24 mais 6 mais 16, 46. O que são esses 46 gramas? 46 gramas é a massa de 1 mol, não é? Não está escrito ali em cima no balanceamento que a gente queimou, usou aqui, ó, 1 mol. Então eu vou afirmar o seguinte: toda vez que eu queimar 46 gramas de C2H6O, eu vou liberar 1.373 kJ. A pergunta é, e se você queimar 460? 460x. Bom, x 10 vezes mais, né? X igual a 13.730 kJ, tá? Então, primeiro ele perguntou se eu tivesse 5 mols,
Agora ele perguntou se eu tivesse 10 mols. Na verdade é isso, né? 10 vezes a massa molar. E tem um último exercício, um último item nesse exercício, que ele fala assim pra gente, ó. Você sabe que essa queima libera um gás de efeito estufa. O gás de efeito estufa que essa queima libera é esse aqui, né? Ó, o gás carbônico. Aí ele fala o seguinte, ele não fala qual é, tá? No enunciado, ele fala assim, você sabe que essa queima libera um gás de efeito estufa. Se eu produzir metade do gás de efeito estufa que na equação está mostrando, qual seria a produção de energia? Então eu venho aqui e analiso, bom, qual que é o gás de efeito estufa? É o gás carbônico. Então eu vou pensar o seguinte, quando eu vou fazer a produção de 2 mols de gás carbônico, a liberação de energia é de 1.373 kJ. Ele pergunta, e se eu liberar metade? Ou seja, 1 mol de CO2 produzido liberaria X, metade de 1.373. Ou seja, X igual a 686,5 kJ, tá? Então, são exercícios onde você aborda o conceito de cálculo estequiométrico, balanceamento, né? E um pouco de interpretação, tá? E aí ele pergunta, toda vez que ele perguntar quando é liberado, você não vai atribuir sinais aqui, tá? Porque os sinais só servem para você representar o ΔH. Se está queimando álcool, consequentemente, em todos os casos, quaisquer que sejam as quantidades, serão quantidades liberadas, nunca quantidades absorvidas, tá? Então é isso, gente, exercícios bem clássicos, tá? Onde ele pode pedir para você, né, coisas a respeito de uma equação. É bem comum que ele mostre isso para você. Então ele fala assim para você, ó, num outro exemplo. Vou citar aqui letras quaisquer. A mais B produz C e o ΔH é de mais 600 kJ. Aí ele pode perguntar assim para você, esse processo é endo ou exotérmico? Aí você vai falar, bom, pelo ΔH positivo, esse processo é endotérmico, tá? Aí ele pergunta, para que essa produção acontecesse, para que se produzisse C, quanto eu gastei de energia? Aí você vai falar, o seu gasto energético foi da ordem de 60 kJ. Aí, aliás, 600 kJ. Aí ele pode perguntar assim para você, se eu quiser produzir o dobro do que está relatado, quanto eu gastaria de energia? Aí você fala, você gastaria 1.200 kJ. Então ele faz perguntinhas, sempre pedindo para você mostrar o envolvimento de energia e possibilidades de modificações. Tem exercícios que falam assim também para você, ó. É dada a equação B mais C produz D e o ΔH é mais, deixa eu ver, mais 80 kJ. Aí você fala, bom, é um processo endo. Aí ele fala assim para você, ó, sabe-se que a entalpia de B é 100, de C sei lá, 80, aí ele pergunta qual é o valor de entalpia de D. Aí você vai fazer uma equaçãozinha, gerar uma equaçãozinha aí para encontrar o valor de D, tá? Então eles ficam brincando aí com os processos, fazendo perguntas em relação ao conteúdo energético, pedindo para você relatar situações, o que acontece quando, né? Quando acrescenta energia, quando a energia é absorvida, e aí ele pede para você relatar isso em representações, em equações termoquímicas, tá bom? Agora nós vamos para os exercícios que relatam aí as mudanças de estado envolvendo os processos endo e exotérmicos e exercícios onde apresenta-se equação e através da equação pergunta-se coisas a respeito de massa, de quantidade de massa em gramas, de quantidade de massa em mol, ou então relatam, por exemplo, situações, se eu perdi energia, quanto eu gastei, se eu quiser gerar, quanto eu vou usar, coisas desse tipo, tá bom, gente? Próxima aula sobre termoquímica, nós vamos falar de energia de ligação
que é mais um estudo de equações, onde vão envolver processos da química orgânica, principalmente, de representação de fórmulas estruturais de compostos orgânicos, e depois nós vamos para a lei de Hess, que é um assunto também onde você vai misturar vários processos para aproveitar pedacinhos de energia de cada um deles para gerar novos produtos, tá bom? É um assunto relativamente fácil, que tem muita coisa relacionada ao nosso dia a dia, e falando do vestibular, o vestibular gosta bastante, porque quando se fala em envolvimento de energia, fala-se muito da parte ambiental, então o vestibular gosta de falar bastante de processos onde está envolvido a química ambiental, e essas equações elas vão abordar bastante qual tipo de combustível é mais ecologicamente viável, qual deles vai gerar mais energia, gerando menos poluentes e coisas desse tipo, tá bom? Obrigada pela atenção de todos, até a próxima!